Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante, espaço deste canal dedicado aos livros, aos autores e ao aquele conhecimento prático que adquirimos muitas vezes através dos livros. Esta semana vamos falar sobre um tema crucial, a arte de falar em público, o que nem sempre é fácil, como todos nós sabemos. Muitas vezes, perante situações de falar em público, trememos, outras vezes somos invadidos por um calor descontrolado. Enfim, são filmes que nos acontecem a todos. Por isso mesmo é importante saber as melhores dicas de como ser um bom orador. Para nos ajudar a entender este universo do poder da palavra, temos connosco Jorge Freitas, especialista na arte de comunicar e autor que advoga, por exemplo, que quando conhecemos alguém pela primeira vez, o nosso cérebro precisa de apenas 7 segundos para construir uma imagem dessa pessoa. Vamos então ver se vamos ficar todos impressionados. Vamos então, muito obrigada, Jorge. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Já passaram os 7 segundos sobre si. Jorge, começo exatamente por lhe perguntar, onde é que foi buscar este número? São mesmo 7 segundos? Eu acabei de o conhecer. E também me acabou de conhecer a mim. Esta dinâmica dos 7 segundos funciona? 7 segundos são os segundos médios, é o tempo médio que o nosso cérebro precisa para construir a imagem, como disse, e muito bem. É óbvio que não são 7 segundos, intocavelmente 7 segundos, portanto, todos os estudos apontam para 7, há estudos que falam em 12 segundos, mas a ideia principal é que é preciso muito pouco tempo, ou seja, quando nós conhecemos alguém pela primeira vez, o cérebro é muito rápido na construção dessa imagem. E o que é que afeta? O que é que afeta? Que fatores é que entram em jogo? Nós, em 7 segundos, tomamos 11 decisões. Mas nos 7 segundos é o tempo que o cérebro necessita para construir uma matriz. A primeira imagem acerca de uma outra pessoa. É óbvio que essa primeira imagem não quer dizer que seja a verdade ou a verídica imagem da outra pessoa. Nós, depois desses 7 segundos, vamos construindo outra imagem. Mas o curioso é que esse primeiro impacto nunca é apagado. Ou seja, a primeira impressão que nós temos de uma pessoa, ela nunca mais é apagada ao longo da vida. Vamos construindo como em layers, como em camadas, por cima da primeira impressão, e vamos construindo à medida que vamos conhecendo essa pessoa, mas o primeiro impacto é muito importante. Ou seja, é brutalmente importante. O impacto da primeira impressão é caso para dizer que fica para sempre. Daí, fica se calhar, para sempre. Só há uma única vez para se criar uma primeira boa impressão. E, portanto, daí a importância, muitas vezes, muitos jovens também que nos acompanham com certeza lá em casa, muitos jovens têm a ideia, vou à primeira entrevista, tenho que ir bem. Exatamente. E porquê a escolha deste estudo, dos 7 segundos, num livro de falar em público? Porque está provado que o mais difícil é o arranque. O mais difícil, quando se vai falar em público, é quando nós temos de nos levantar e começar a falar em público sobre o tema que nos propõe o dia, ou numa reunião, por exemplo, de trabalho, seja o que for. Ou seja, como o mais difícil é o arranque, tinha que haver uma técnica aqui para que o orador consiga controlar aquilo que vai acontecer. Ou seja, normalmente o tempo médio de uma apresentação em público são 20 minutos. O orador não está a morrer nesses 20 minutos todos. A parte corporal, a performance comunicacional, o à vontade, o respirar, tudo isso, todos esses aspectos são no início, são mais cortantes para o orador, porque é o início. É o gelo, não é? É aquele momento é o gelo, o arranque. Agora estão todas as pessoas concentradas na minha pessoa, eu agora vou ter que me levantar, vou ter que falar, estão 200 pessoas a olhar para mim, então eu tenho que ser mesmo muito bom. Não posso começar a tremer, não posso começar com uma voz a fragilizar, as mãos têm que estar seguras, calma. Então entra a questão do marketing pessoal do orador, que é por aí que nós podemos começar a construir um bom caminho logo desde o início. Eu não posso ser um bom orador só ser um bom orador ao fim de 3 minutos. Eu tenho que ser um bom orador logo desde o início. Portanto, é começar e também manter, não é? Porque muitas vezes já tivemos todos em conferências e apresentações que começa tudo muito bem, mas às tantas está tudo a abrir a boca, não é? Quantas vezes? Ou então começa mal e depois é que pode começar muito... Normalmente é ao contrário, é que começa de uma forma pouco interessante do ponto de vista comunicacional e depois o orador vai ganhando um bocadinho mais de autoconfiança e a sua voz começa a estar mais equilibrada e, portanto, ele a partir daí começa a dominar e a controlar o espaço. Mas no início, normalmente o início é o mais difícil. Então, mas diga uma coisa, imagino que alguém nos está a acompanhar do outro lado e que está a pensar, meu Deus, amanhã tenho uma apresentação. Que truques é que sugere para essa pessoa ficar mais relaxada? Primeiro tem que olhar para si própria, não é? Tem que ir com uma imagem apresentável, com certeza, mas não lhe quer tirar, apesar de ter lido o seu livro, não lhe quer tirar o seu know-how. Mafalda, a primeira regra talvez seja mesmo conhecermos o nosso próprio corpo, ou seja, fazer um autodiagnóstico daquilo que eu sou. Ou seja, numa situação de stress, porque falar em público é tipicamente uma situação de stress e de nervosismo, eu tenho que conhecer o meu corpo.
Como é que o meu corpo reage nesse tipo de situações? As mãos a tremer, a voz falha, o vácuo mental, não saber o que vou dizer a seguir, o desconforto corporal, falar muito alto, falar muito baixo, gesticular muito ou não. E, portanto, eu tenho que fazer uma autorradiografia. Tenho que conhecer exatamente bem, para depois, então, ir ao encontro das técnicas que existem e que são objetivas para eu poder aplicar em função daquilo que eu sou. Ou seja, se me dizem, Jorge, quando falas em público és muito agressivo, falas muito alto. Ah, é? Então, ok. Então vou trabalhar essa área. Ou o contrário, dizer, Jorge, quando estás em público, a tua voz é monocórdica, um ar de sonolência, por aí fora. Então, eu tenho que me conhecer muito bem para depois, então, ir respigar as melhores técnicas que existem para se ajustar à minha pessoa. Na sua opinião, enfim, não sei se esta pergunta até está a ser bem colocada, mas existe algum país que desenvolva melhor técnicas de falar em público, por exemplo? Os norte-americanos é fatal como destino que todas as apresentações em que um americano está, enfim, com o dom da palavra naquele momento a falar, tem uma piadinha no meio. Quer dizer, existem uma série de... nós temos, se quiser... Existe alguma nacionalidade? Assim? Não, existem duas correntes ou duas formas de estar, que nós dizemos a corrente europeia e a americana. A americana não necessariamente nos Estados Unidos da América, portanto, no caso do Brasil... Anglo-saxónica. Exatamente. Não, no caso do Brasil, a raiz latina, portanto, no caso do Brasil, há aqui duas escolas que nós podemos considerar de imediato, que é, nós temos o mais conservador, que é aquele orador que vai para um Mas desculpe, só para acompanharmos. Existem duas escolas, uma europeia e uma americana? Escola ou duas correntes, se quiser. Escolas ou duas correntes. A europeia é mais conservadora, a americana é mais destemida, em que inclui algum show-off também necessário. Ou seja, o que é que o orador europeu preocupa-se apenas em informar a plateia? Ou seja, um orador que vai a um encontro está ali para informar um conjunto de indivíduos. Mas o americano não. O americano, ou a escola americana, ou a corrente americana, preocupa-se permanentemente com 4 verbos, que é informar, entreter, persuadir e convencer. Por isso é que a tal piada entra no entreter, que é quando eu entendo que a minha plateia já está um bocado mais cansada, mais aborrecida com aquilo que está a acontecer, então aqui vai uma história agora. E uma história de preferência com alguns requintes de humor, provocação, movimento, interesse. O orador europeu, aquele que nós fomos nos habituando a ouvir palestrantes europeus mais conservadores, mais de eu sei, eu domino o conhecimento, mas eu agora não vou comunicar muito com vocês. Ou seja, normalmente o semblante é mais fechado, o olhar para a plateia não é tão cativante e não há histórias pelo meio. Portanto, o orador está ali só para informar aquela plateia. Nós não gostamos desse formato. Tendencialmente não gostamos. Nós gostamos de um orador que domine o espaço, que tenha algumas técnicas de movimentação em público, consiga interagir com a plateia, consiga falar com a plateia e com as tais técnicas, modelo americano, tipicamente americano, de entreter, informar, persuadir, entreter, informar, convencer. Muito bem. E dito isto, é dentro eu sei que também faz consultoria, independentemente, mas é que este livro é um bocadinho o resumo. Quando as pessoas o procuram, que tipo de pessoas é que o procuram, em primeiro lugar? Normalmente são profissionais liberais, pessoas que... médicos, psicólogos, advogados, professores muito, porque quando vão fazer palestras não sabem exatamente o que fazer em 20 minutos. Ou seja, dominam o assunto, são pessoas que têm... Isso já é bom. São especialistas, já é o conteúdo, já mas é condição sine qua non para, né? Ninguém fala em público de uma coisa que não domina. Eu acho que é importante também, se calhar, irmos também para essa parte, porque às vezes as pessoas acham não, mas fala muito bem. Não, ninguém consegue falar muito bem que não tenha um conteúdo fantástico. Sim, tem que se dominar a literatura. Mas o grande problema... Fazendo aqui o beabá, só a listinha. O grande problema, Mafalda, é quando se domina a literatura, eu domino o meu tema, mas depois eu não sei transmitir. E a sensação de ficar sempre aquém de... Eu até sou melhor, eu até faço melhor do que isto, mas dou sempre a ideia que sei pouco, ou que estou frágil. Mas os conhecimentos são bons e estão equilibrados e estão ajustados e, portanto, as pessoas que falam em público têm que ter licença para falar em público. O problema é depois, as tais pessoas que me procuram eu domino este tema, vou falar sobre o mobiliário do século XV, sou expert, provavelmente sou o único expert em Portugal nesta área, mas eu detesto falar em público. E não quero dar a ideia do tal ser frágil, com pouca autoconfiança, em que o tema fragilize, porque depois o tema acaba por ser fragilizado claro, também. Claro, sem dúvida, é isso. A forma acaba por afetar o conteúdo, não é? Por muito bom que seja. Jorge, assim, da sua experiência, que caso é que pode partilhar algum caso connosco que seja assim curioso?
personalizando. Pois, não vou referir nomes. Não, sem referir nomes, obviamente não. Casos de políticos que, por exemplo, políticos e até alguns empresários, por exemplo, lembro-me sempre de um formando que tinha um problema de gaguez. Que o desenvolveu, portanto, que surgiu por volta dos seus 16, 17 anos de idade, quando trabalhava para uma pessoa, portanto, para o seu patrão. E ele tinha um temor ao patrão, era uma coisa, um medo de falar com o patrão, era uma coisa extraordinariamente difícil, e começou a desenvolver o processo de gaguez. Ou seja, não foi uma gaguez inicial, de nascença, desenvolveu por medo. Isto num caso mais extremo. E depois fez vários tipos de terapia, mas o grande problema desse cliente era o medo de falar em público. Porque o patrão intimidava-o e aquele medo foi-se instalando, foi-se desenvolvendo e foi ganhando forma, cada vez mais feroz, se quiser, ao ponto de, em público, o senhor gaguejava sempre. Portanto, são casos mais extremos, naturalmente. Jorge, só por último, também estamos a chegar ao nosso limite de tempo. Quem nos estiver a ouvir e estiver muito nervoso, o que é que pode fazer, independentemente? E o primeiro passo, enfim, é dominar o conteúdo, mas depois disso, quando estiver a olhar para uma esquina, muitas vezes diz, quando estiver muito perdido, olhe para a esquina, não olhe as pessoas nos olhos. O que é que acha? Que dia é que... Se a plateia for muito numericamente elevada, há efeitos de ótica, ilusão de ótica, em que eu consigo os tais pontos âncoras de referência, olhar para várias âncoras na plateia. Mas o ideal é olharmos olhos nos olhos da plateia. Porque ao olhar olhos nos olhos da plateia, estou a perceber como é que ela está a respirar. Estou a perceber exatamente a alma da plateia. Se está a gostar, se está a perceber, se está a refletir, se está comigo ou se está contra mim. E então essa informação é vital e só olhando olhos nos olhos da plateia é que eu consigo beber essa informação. Portanto, o ideal é conseguir olhar olhos nos olhos e encarar o torto de frente, como costuma dizer. Exatamente, e aí eu fico mais poderoso porque fico com a informação do que está a acontecer naquele momento. Porque muitos oradores perdem a lucidez do que está a acontecer. O nervosismo não permite que haja tal tranquilidade mental de eu estar a perceber o que é que está a acontecer aqui. Claro. Porque o nervosismo é terrível e devido à adrenalina, ao medo, às fragilidades que todos nós temos, e o orador sente-se pequenino em frente a um conjunto vasto de pessoas. Ou seja, é be strong all the time. É essa a questão. Enfrentar. E o caminho, a fuga é sempre para a frente. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Jorge, por ter estado aqui connosco. Muito obrigada também a si que nos acompanhou desse lado. Chegamos hoje com estes sábios ensinamentos ao fim desta Ideias em Instante. Na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias que, já sabe, não são apenas para pôr na gaveta, são para usar. Por isso, se quiser saber um pouco mais de como falar bem em público, fica esta sugestão de leitura, que demora não 7 segundos, mas onde ficará a saber que em 7 segundos muita coisa pode mudar, nomeadamente a sua opinião sobre os outros e a opinião que os outros têm sobre si. Muito obrigada e até à próxima semana. Obrigada.